a meditar em alguns momentos que a igreja vem vivendo. E na obra que o Senhor tem nos mandado fazer, quando eu digo nos mandado, não é somente o pastor. Porque eu tenho o meu ministério, mas vocês têm o ministério de vocês. E talvez algumas pessoas elas não consigam entender, mas o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Aos casados, a sua primeira ovelha é o seu pastor, é a sua esposa, é o seu marido. Ou é o seu filho, ou é a sua filha. É a primeira ovelha. De formas que, naquele grande dia, todos nós vamos ter que apresentar ao Senhor o resultado das nossas obras aqui. Sejam boas, sejam ruins, nós vamos ter que prestar contas ao Senhor das coisas que nós fizemos aqui nessa terra. E eu sei que há no nosso coração uma preocupação muito grande de cumprir com o nosso ministério, com o nosso, vamos colocar assim, com o propósito da nossa existência. Ninguém veio a este mundo sem um propósito específico. Ninguém está aqui por um acaso. Eu nasci, eu apareci aqui, eu sou um acaso. Não é. Nós viemos a este mundo com um propósito. E o propósito da existência de cada um completa o ministério do outro. É uma grande engrenagem, onde o propósito maior, que é a salvação de vidas, a edificação de vidas, vai se cumprir por intermédio da nossa vida. E quando me deparei com essas situações, eu comecei a pensar na luta que nós enfrentamos para conseguir cumprir aquilo que Deus colocou no nosso coração. É uma luta muito grande. Algumas pessoas pensam assim, a luta daquele irmão, a minha luta, ela é maior do que a daquele irmão. Mas, na verdade, só quem sabe a luta, da luta é a própria pessoa. Às vezes, uma coisa que para mim parece ser pequeno, na tua vida é grande, porque só você sabe das suas forças. E quando me deparei com essa situação, logo me deparei com a situação de Neemias, que recebeu do Senhor a responsabilidade de restaurar os muros, de Esdras reparar os muros, e depois veio Neemias para reparar o templo, o altar, a adoração. E grande foi a luta. Se vocês pegarem aqui, nós vamos falar a respeito no capítulo 8, mas se você pega do 1 em diante, lá do 13 particularmente em diante, você vai ver os levantes que ele enfrentou, a oposição que ele enfrentou para cumprir aquilo que Deus havia colocado em seu coração. Briga entre os próprios trabalhadores da obra, investida das pessoas que não queriam que os muros fossem restaurados, falta de dinheiro no primeiro momento, ou seja, prova atrás de prova. E aí, a gente entende que no meio dessa situação, se ele não tivesse certeza do seu chamado, se ele não tivesse convicção de que Deus havia o instruído, se ele não tivesse certeza para o que Deus o enviou, pode ser que ele não desse continuidade à obra do Senhor. E quando ele completa a obra do Senhor, quando ele chama o povo para inaugurar, para apresentar à grande congregação de Israel o trabalho que havia sido feito, é trazido o livro da lei para seguida perante Israel, e ali parece que a ficha cai para aquele povo, e eles conseguem entender quão grande foi a tribulação, a luta que eles enfrentaram para completar a obra do Senhor. E aí eu quero que você entenda nessa noite que Deus está vendo a luta que você está enfrentando.
Deus sabe a luta que nós estamos enfrentando. Só Deus sabe como nós temos trabalhado, lutado todos os dias para cumprir o propósito do Senhor, aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos. E quando a gente lê a palavra, a gente entende que é a misericórdia do Senhor que não deixa que a gente volte atrás. Mas a verdade é que há uma guerra infernal, há uma luta, muitas das vezes injusta, que nós enfrentamos, porque o inferno está em conluio para que eu e você não consigamos completar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. E aí, no capítulo 8, lá no verso 10, ele vai trazer ao nosso entendimento que somente com a alegria do Senhor em nosso coração, somente com a paz do Senhor no nosso coração, somente com a certeza de que a nossa vida está no Senhor e que é Deus que nos fortalece, que é Deus que nos capacita, que é a nossa vida aos pés do Senhor, que vai nos levar a grandes realizações, é que a gente consegue avançar, conquistar e entregar ao Senhor o resultado do nosso trabalho. E aí ele vai dizer, lá no versículo 10, assim, ó. Leia comigo, por favor. Disse-lhe mais: ide e comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O que nos traz aqui hoje, o que nos faz avançar, apesar de tantas lutas que nós enfrentamos, de tantos embates, de tantas dificuldades, de tantos empecilhos, é a alegria do Senhor derramado no nosso coração. E isso vai se retratar, isso vai se manifestar em nossas vidas com algumas questões que a gente tem que trazer à memória nessa noite. Porque algumas pessoas que nós conhecemos, talvez você conheça algumas pessoas, que elas têm posto a sua alegria de vida em coisas que simplesmente são passageiras. A gente conhece muita gente que hoje está alegre, conquista alguma coisa, está alegre. Daqui a pouco, por um espaço de tempo, uma tristeza entra em seu coração e ela não consegue dar continuidade àquilo que estava fazendo. Por quê? Essa alegria é uma alegria passageira. É uma alegria que não vem da parte de Deus. São realizações humanas. São coisas de momento. Mas a alegria que nos faz andar de vitória em vitória é a alegria que o Espírito Santo coloca no nosso coração pelo realizar de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, o chamado de Deus que está em nossas vidas. E aí, como é que isso vai se dar nas nossas vidas? Como é que eu tenho certeza que eu tenho a alegria do Senhor em mim e eu posso avançar e eu vou conquistar as coisas que Deus reservou para a minha vida? Quando eu tiro os meus olhos, quando eu tiro o meu sentimento, quando eu tiro o meu posicionamento das coisas que são passageiras, as coisas que são dessa terra e coloco em coisas espirituais. E uma das coisas que eu sempre falo com vocês aqui é saber no Senhor quem nós somos. Então a alegria do Senhor ela vai consistir em 3 posicionamentos, que é o ser, o ter e o fazer. Diga comigo, ser, ter e fazer. Se eu tenho certeza do ser, de quem eu sou, se eu tiver certeza do que eu tenho, se eu tiver certeza do que eu devo e posso fazer no Senhor, nada e nem ninguém rouba a minha alegria de servir ao Senhor. Então vamos ao primeiro ponto. Como é que eu tenho a alegria do Senhor na minha vida? Quando eu tenho o ser em mim. João capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz assim: alegrai-vos, a alegria de sermos filhos de Deus, mas todos quanto recebemos Jesus, deu-nos o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então, qual é a primeira coisa que eu preciso ter no meu coração para ter uma alegria que não é passageira? É saber que eu sou filho de Deus. As circunstâncias da vida,
podem ser ruins. Pessoas podem me abandonar. Projetos podem dar errado. Pessoas podem dizer para mim e para você que nós não somos importantes. Mas se eu tenho no meu coração que um dia eu me tornei filho de Deus, então esse ser filho de Deus me dá a certeza de que eu sou vitorioso, que eu sou herdeiro das promessas. E você e eu não vamos herdar coisas passageiras, nós vamos herdar as promessas celestiais. A primeira coisa que nós vamos fazer é cantar no coral celestial, como nós adoramos aqui nessa noite. Mas quando o homem perde essa certeza, quando ele perde essa alegria de ser filho de Deus, ele fica à mercê de tudo quanto é investida do diabo, de tudo quanto é sugestão de Satanás. No Salmo de número 51, no verso 2, diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Em Romanos capítulo 8, verso 37, diz assim: em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Então, hoje, nós temos que ter a certeza, para nós renovarmos a nossa alegria no Senhor, a gente precisa ter a certeza que no Senhor nós somos renovados. Que no Senhor nós somos o quê? Herdeiros. Que no Senhor nós somos filho. E ninguém pode tirar essa nossa condição diante do Senhor. A gente sabe que com o passar dos dias, a situação socioeconômica, a situação espiritual do mundo, as questões familiares vão ficar cada vez pior. E existe uma crise muito grande no mundo porque as pessoas já não sabem mais quem elas são. E uma das coisas que acontece hoje é que tem gente que está querendo até se parecer com bicho, tem assumido identidade de bichos, naturezas de bichos, tem se portado como bichos. Mas nós não temos crise de identidade, porque nós somos filhos de Deus. Então a primeira alegria que nós temos que ter no coração, nós não vamos titubear, nós não vamos voltar atrás, nós não vamos largar o nosso caminhar, porque nós somos filhos de Deus. Ainda que tudo nessa vida diga que vai dar errado, ainda que tudo esteja dando errado, ainda que o diabo esteja trabalhando com todas as suas armas para te impedir de conquistar, de fazer aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, saiba que você é filho de Deus e que Ele não pode tirar isso de você, e que mais cedo ou mais tarde, se eu e você se posicionarmos como filhos, andarmos como filho, falarmos como filho, tomarmos posse da situação como filho de Deus, em tudo nós seremos mais do que vitoriosos. O diabo quer dizer para mim e para você que nós somos bastardos, abandonados, que não temos direito, somos órfãos, que nós somos um erro, mas nós não somos um erro, nós somos filhos. Então a primeira alegria que eu tenho que ter no coração, eu sou filho. E se eu sou filho de Deus, eu tenho direito de reinar em vida. Eu tenho direito. Eu não preciso ficar de cabisbaixo. Eu não devo aceitar tristeza no meu coração. Eu não devo aceitar derrota na minha vida. Eu não devo aceitar que circunstâncias, que tranqueiras que o diabo levante, fique de pé diante de mim. Eu tenho o direito de mandar cair por terra, porque eu sou filho do dono de todas as coisas. Eu sou filho do dono do ouro e da prata. Eu sou filho do rei. Você é filho do rei, você é filha do rei. Então você tem que se posicionar e dizer: eu sou filho, eu sou filha. E como filho, como filha, eu tenho direito também de comer do melhor dessa terra, de viver do melhor dessa terra. Eu tenho direito à plenitude do Espírito Santo. Eu tenho direito à autoridade do Espírito Santo na minha vida. Eu posso ouvir o amém para isso? Amém. Porque nós somos filhos do Altíssimo. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou primeiro, Jesus Cristo. Em todas as coisas. Em que você é mais do que vencedor? Em todas as coisas. Em todas as coisas. Diga isso para a tua alma nesta noite. Diga assim: eu sou filho. E por ser filho, eu sou mais do que vencedor. Em todas as coisas. O diabo tenta em todo tempo dizer para a gente que por causa de um erro cometido,
de uma falha cometida, a gente perdeu a condição de dominar. Isso não é verdade. O que tira a nossa condição de dominar, de viver as promessas, é a falta de arrependimento. Se eu errar, e eu reconhecer o meu erro, e eu voltar à presença do Pai e falar, Senhor, eu errei. É questão de filhos e pais aqui. Pai, mãe, eu errei. Fiz aquilo que não deveria fazer. Mas eu reconheço o meu erro. Se necessário for, eu quero ser corrigido. Mas deixa eu voltar à presença. Deixa eu voltar ao convívio. Deixa eu voltar à comunhão. Imediatamente o pai, a mãe perdoa, recolhe o filho e coloca diante dele tudo aquilo que é dele por direito. Não falta pão, não falta água, não falta alimento, não falta cuidado, não falta carinho. É assim ou não é? Pode até corrigir, porque quem ama também corrige. Mas não vai faltar o quê? O amor, o cuidado. Assim é o Pai, assim somos nós como filhos espirituais. Então o diabo tenta o tempo todo colocar na cabeça das pessoas que perdemos a condição de filho. Não, a gente não perde a condição de filho. Basta o arrependimento, dizer, Senhor, eu quero voltar ao convívio, eu quero voltar ao centro da tua vontade, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a ser aquilo que o Senhor me chamou para ser. É isso que o Espírito Santo quer que você entenda nessa noite, porque a alegria do Senhor no nosso coração produz esse sentimento, o sentimento de querer andar como filhos. Andar como filhos. Não aceitar nada menos do que filho. Qual é o filho que chega na casa do pai e da mãe e não quer abrir a geladeira? Não quer abrir a despensa? Não quer ir lá no quarto, dar um abraço, um beijo na mãe e no pai? Porque ele é filho. Ele tem direito de transitar na casa. Ele tem direito de sentar no sofá. Ele tem direito de ir à cozinha. Ele tem direito de andar pelo quintal. Ele tem direito porque ele é filho. Então entenda isso. O diabo não pode te privar daquilo que é teu por direito. O diabo não pode te privar de estar na presença do Senhor. Às vezes ele fala assim, você não pode mais buscar a face do Senhor, você não pode mais entrar no lugar santo, você não pode mais entrar na presença, você não pode mais pedir carinho, você não pode mais pedir cuidado, você não pode mais pedir a bênção. É mentira do diabo, porque você é filho, você é filha. Ele perdeu o direito, nós não. Ele perdeu o direito, nós não. Ele pecou em espírito, nós não. Então nós temos o direito de filho. Olha para o teu irmão e diga para ele, você tem o direito de filho. Usa o direito de filho. Usa o direito de filho. Diga, pai, eu quero. Eu preciso. Eu quero sentir o teu cheiro novamente. Eu quero sentir o teu abraço novamente. Eu quero sentar à mesa novamente. Eu quero comer desse pão novamente. Eu quero beber dessa água novamente. Eu quero deitar no teu colo, Pai. Eu quero receber carinho. Eu quero receber o teu afago, Pai. Porque nós somos filhos. E essa é a primeira alegria que a gente tem que ter no coração. A alegria de sermos filhos de Deus. E nada e nem ninguém tira isso da gente. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa, ter. Se eu sou filho, logo eu tenho. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 14. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo, que habita em nós. Guarda o quê? O bom depósito. Que bom depósito é esse? As promessas, a autoridade, as bênçãos que estão reservadas para ti. Se somos filhos, temos direito. Se temos direito, nós temos o quê? Reservas com o Pai. E aí o Senhor te pergunta nessa noite, o que é que você precisa? O que é que você precisa ir lá no bom depósito hoje e tirar para o seu consumo, para a sua renovação, para a sua alegria, para o seu fortalecimento? O Espírito Santo está perguntando hoje para você, o que é que você precisa? Filho,
Entenda que você tenha, ainda há reservas para você, ainda há cuidados de Deus para você, ainda há bênçãos para você, ainda não cessou o que Deus tinha para fazer na sua vida. O diabo tem tentado dizer para algumas pessoas que cessou a bênção, a água parou de jorrar, mas o Espírito Santo fala para mim e para você aqui hoje: se eu tenho comunhão com o Senhor, se a alegria do Senhor está em mim, se eu tenho a certeza que eu sou filho, logo eu tenho um bom depósito em Deus. Eu tenho bênçãos para receber. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos agora por 10 segundos e pensasse: o que tem no depósito do Senhor para você nessa noite? O que é que você precisa lá no depósito buscar agora? O que é que está faltando? O que é que você usou ao longo da caminhada e está meio que escasso para você agora? O Espírito Santo fala para você: tem depósito para você, tem reserva para você, tem renovo para você, tem reposição para você aqui nessa noite. Há muito tempo eu não falo em línguas, vai buscar no Senhor. Há muito tempo eu não tenho força para orar, vai buscar no Senhor. Há muito tempo eu não consigo rir com vontade, não há satisfação na minha vida, busca no Senhor, porque tem reserva para você lá no depósito de Deus. Eu perdi a esperança, tem reserva para você no depósito de Deus. Há muito tempo eu não consigo ter comunhão com os meus irmãos, comunhão com a minha família, tem renovo para você lá no depósito de Deus. E o Espírito Santo estava para você que hoje você é filho. Se você é filho, você tem o que direito? Direito ao que? Ao que está reservado para você lá na prateleira do Senhor. Vai lá buscar. O Espírito Santo está dizendo para você aqui agora: renova a tua força, renova a tua coragem, se posicione e diz: eu vou me levantar como filho pródigo que se afastou da presença do seu pai, foi lá para o mundo, fez o que não deveria, mas quando o Espírito falou em seu coração, quando a consciência foi recobrada, quando ele lembrou que ele era filho, a condição que ele estava e o que ele poderia viver na presença do Pai, ele se levantou e foi até a presença do Senhor, e o que tinha lá para ele? Bom depósito, tinha renovo, tinha alegria, tinha alimento, tinha fartura, tinha festa para ele, aleluia, tinha presença, tinha o abraço do Pai, tinha um abraço, o reconhecimento dos amigos. Deus está dizendo para a gente aqui nessa noite: se nós somos filhos, há depósito em Deus para nossas vidas. E o Senhor fala para mim e para você que hoje: renove tuas forças. Nós precisamos renovar as nossas forças, porque a obra não acabou. E somente com a alegria do Senhor em nós vamos conseguir cumprir o ministério que o Senhor tem para nós. O diabo está tentando de todas as maneiras nos entristecer, tirar a nossa paz, tirar nossas forças, dizer que não vale a pena, mas ele está repreendido no nome de Jesus. Sabe por quê? Eu sou filho, eu tenho direito, no depósito meu Pai tem renovo, tem graça, tem unção, tem saúde para a minha vida e para a tua vida. E nada e nem ninguém vai atrapalhar, vai impedir de nós sermos no Senhor aquilo para o qual nós fomos chamados. Nada e nem ninguém, circunstância nenhuma, vai impedir que nós completemos o nosso ministério aqui nessa terra. Ninguém vai partir para o Senhor antes de cumprir o seu ministério, o seu chamado nessa terra. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Aleluia, porque nós não somos filhos de um Deus de obra incompleta. O Deus que nós servimos, ele completa a obra na vida da gente, porque Paulo mesmo diz que ele é poderoso para fazer cumprir muito mais do que pedimos ou pensamos a nossa vida. E a Bíblia diz que no Senhor também é o querer e o efetuar. Ele planejou, ele colocou no meu coração, ele colocou no teu coração, está dizendo: eu vou terminar a obra que um dia eu comecei a fazer na tua vida. Eu vou te dar sustento, eu vou te dar força, eu vou te dar alento, eu vou renovar a tua vida, eu vou tirar os impedimentos, eu vou jogar por terra os grilhões do inferno, eu vou quebrar as cadeias, eu vou quebrar as correntes, eu vou tirar a tristeza no teu coração, eu, o Espírito Santo, vou completar a obra na tua vida. Aleluia. Qual é a nossa parte nessa obra? Se posicionar como filhos, ser e ter a certeza que nós temos. Nós temos. O que é que você tem? Direito. Direito ao quê? Não sei. O que está precisando aí?
Fecha os seus olhos e fala para o Senhor, eu estou precisando desse negócio aqui, Senhor, está faltando. Mas eu vou lá no depósito agora, eu vou buscar. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Aleluias. Lá em Romanos capítulo 8, verso 32, diz assim, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se o Pai, olha o que Paulo está falando para os romanos, se o Pai, se o grande Deus não poupou nem o Filho, se o amor dele foi tão grande por mim, por você, ao ponto de enviar o próprio Filho, tirar o Filho do conforto das mansões celestiais para resolver o nosso problema, se o próprio Filho dele veio e ficou afastado do céu de glória por um espaço de tempo, por amor a mim e a você, agora que ele completou a obra, que ele já foi recebido no céu, está sentado à direita de Deus Pai, você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa para os seus escolhidos? Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa? Às vezes a gente não está sabendo pedir, ou às vezes a gente está pedindo e não está sabendo se posicionar para receber. É alguém que fala assim, me dá um copo d'água, mas fica com a mão fechada. Se eu pedir alguém para me dar um copo d'água, eu preciso o quê? Fazer o quê? Estender a minha mão para receber. Às vezes a gente pede coisas ao Senhor, mas não se posiciona para receber. Às vezes a gente pede coisas a Deus, mas não se prepara para receber. E Deus não vai dar nada para a gente que nós não sejamos preparados para receber. Mas Ele não vai reter as bênçãos. Diga para o teu irmão aí, Deus não vai reter as bênçãos. O que eu preciso é estar pronto para receber. Até porque o que era mais caro já foi dado. Você consegue entender isso? Você imagina, você pega seu filho, sua filha vai, leva para o shopping, agora no final de ano. Gostou da palavra? Aí vai lá, escolhe o que você quer. Aí a criança vai lá, escolhe, eu quero essa blusa, eu quero essa calça, eu quero esse tênis. Aí você vai lá e pô, mas não comprou a meia. Você acha que o pai vai fazer isso? Comprou a blusa, ou a camisa, comprou a calça, comprou o tênis ou o sapato. Junto não vai comprar a meia? Estão entendendo o raciocínio? Então Deus conhece as nossas necessidades. Até mesmo aquilo que você não está pedindo, que Ele sabe que você precisa, segundo a graça, a misericórdia, porque Ele é Pai e você é filho, Ele vai fazer chegar a você. Glória a Deus. Mas o que você precisa está na posição. E é uma coisa que eu sempre ensino para a igreja. O que a gente precisa fazer no Senhor? Ó, olha para mim. Só isso. Ó. Faz carinho no Pai. Porque não vai faltar a blusa, não vai faltar a calça, não vai faltar o sapato, não vai faltar a meia. O que mais? Não vai faltar o perfume, não vai faltar o esmalte, não vai faltar. O que mais aí? Me ajuda, por favor. O que mais que vai faltar? Já canta a pedra. O que não vai faltar? O lanche no final. O lanche no final. Não vai faltar o McDonald's no final. Né? Porque o pior Ele já fez. Foi enviar Jesus. Por que a gente perde a bênção, igreja? Porque a gente não consegue entender o quê? Quem nós somos. E o que nós temos. Nós temos. Nós temos. É aquela pessoa que tem algo no banco para receber, tem lá uma importância, sei lá, de uma rescisão, de um bônus no banco, e ela não se posiciona para ir lá receber. Você conhece gente assim? Eu conheço gente assim que não vai lá, nem para receber. Eu ia ter, Hã? eu ia nem que fosse a ter. Mas tem gente que não vai. Ah, é pouco, mas é teu. Está entendendo? Uma certa feita, eu fui, na época que eu recebia o tal do PIS/PASEP, aí tinha uma coisa que a gente recebia no dia do aniversário, não sei se assim é assim ainda, né? Eu não trabalho mais com CLT. E aí um dia eu fui lá para receber, eu achei que era uma ferpelazinha. Cheguei lá, gente, eu me surpreendi, tinha um salário para receber.
Eu falei, Jesus, esse negócio é bom? Mas também foi só uma vez. Porque já faz muitos anos que eu trabalho com carteira, né? Mas às vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes você pode se surpreender, achando que o que você tem para receber é pouco e deixar uma bênção muito maior. Mas se você não se posicionar para ir lá receber, se você não for no depósito do Senhor, você não vai saber o que Deus tem para você. Então hoje o Espírito Santo está dizendo, se posiciona, crente. Tem bênção no depósito, tem reposição no depósito, tem alegria no depósito, tem bênção no depósito. Amém, igreja? Amém. Aleluias. Glórias a Deus. E para a gente finalizar, eu não vou me estender com essa palavra. Se eu sei quem eu sou, se eu tenho reserva no depósito de Deus, agora eu sei que eu devo fazer. O que eu devo fazer? Salmo de número 100, verso 2. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Isso move a mão de Deus. Todas as vezes que você levantar a cabeça, lembrar que você é filho, lembrar que você tem bênçãos no depósito de Deus, que Deus renovou as tuas forças, se levante para cultuar o Senhor com alegria na sua boca e um novo cântico ao Senhor. Pela alegria que o Espírito Santo colocou em você e em mim, que é a alegria da salvação, a alegria de ser filho, a alegria de ter reserva no Senhor. Atos capítulo 2, do verso 46 e 47. Diariamente perseveravam unanimemente no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Se eu tenho a alegria do Senhor no coração, eu tenho a alegria de congregar. Eu tenho a alegria de estar na casa de Deus. Eu tenho a alegria de estar na presença do Senhor. Eu tenho a alegria de ser útil na obra do Senhor. Quando Neemias estava consertando, quando Êxodo estava consertando os muros, quando Neemias estava preparando a adoração ao Senhor, preparando o templo para a adoração ao Senhor, consertando o altar, muitas pessoas que estavam afastadas, muitas pessoas que estavam longe vieram porque a alegria tomou conta do seu coração, eles queriam ser úteis na obra do Senhor. Quando nós temos a alegria do Senhor em nossa vida, quando a gente aparta de nós aquilo que a tristeza, a angústia, quando nós não ficamos cabisbaixo, nos entregamos às derrotas que o diabo tenta colocar na nossa vida, uma alegria diferente entre nós, e tudo que nós desejamos é ser útil, ser agradável a Deus, entregar ao Senhor o nosso melhor pelas bênçãos que Ele trouxe em nossa vida. Glória a Deus. Quem é salvo, quem tem comunhão com Deus, a alegria dele é estar na casa do Senhor. É assim ou não é, missionário? Quando você vê alguém que começou a não ter a alegria de estar na casa de Deus, vontade de estar na presença do Senhor, é porque a alegria do Senhor está indo embora. Quando ele não tem ânimo para fazer a obra, é porque a alegria do Senhor está indo embora. Quando as necessidades da obra não mexem mais com os seus sentimentos, é porque a alegria do Senhor está indo embora. Quando eu vejo a necessidade do reino, quando eu vejo a necessidade dos irmãos, quando eu vejo alguém precisando de oração, quando eu vejo alguém precisando de cuidados espirituais, e eu não me movo, é sinal de que a alegria do Senhor está indo embora. Mas quando eu me posiciono como filho, quando eu vou no depósito do Senhor e pego aquilo que estava faltando para mim, quando eu renovo as minhas forças, eu me torno proativo no reino, e a alegria do Senhor, ela cresce dentro do meu coração. Que nessa noite, o Espírito Santo de Deus faça-nos entender
que somente com a alegria da salvação, a alegria de ser filho e a alegria da proatividade no reino é que nós estaremos de pé e conseguiremos completar a obra que o Senhor colocou em nossas mãos. E aonde é que começa a minha obra, pastor? A minha obra começa dentro da minha casa, cuidando da minha família, e ela se estende no meu ministério, na casa do Senhor, cuidando de um irmão, cuidando da obra, orando, jejuando, pagando o preço pelo reino de Deus. Que o Espírito Santo do Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, porque os dias são maus. Os dias são maus. Assim como foi pedreira para Neemias restaurar os muros, assim foi pedreira para eles consertar os muros, como foi pedreira para Neemias consertar o templo, está sendo pedreira para a gente conseguir fazer a obra do Senhor nesses últimos dias. Mas no Senhor, com a alegria da salvação, nós vamos completar a obra do Senhor. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Feche seus olhos. Eu não sei o que você precisa hoje. Eu não sei o que você precisa buscar lá no depósito do Senhor. Eu não sei o que se perdeu na sua vida ao longo dos dias. Eu não sei o que aconteceu para que você perdesse a alegria da salvação. Eu não sei o que aconteceu para que você perdesse a alegria de filho. Mas hoje o Espírito Santo está aqui e está pronto para devolver a mim e a você, a devolver a todos nós, aquilo que nós precisamos para continuar na caminhada e fazendo a vontade do Senhor. Pai, aí está a tua igreja. Aí estão os teus filhos. Aí está a tua filha, aí estão os teus servos. Aqui estamos nós, a tua igreja. Entendendo, Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força. Que se o Senhor está satisfeito conosco, se nós estamos posicionados na tua presença, se nós estamos nos posicionando, nos portando como filhos, meu Senhor, certamente, Senhor amado, tudo que está reservado pelo Senhor para nossas vidas, nós alcançaremos. É direito nosso. Ó Deus, é direito nosso, foi conquistado na cruz, e nós não vamos abrir mão, Senhor amado, do nosso ministério, nós não vamos abrir mão da nossa família, nós não vamos abrir mão da nossa salvação, nós não vamos abrir mão, Senhor amado, de ser agradáveis a Ti. Hoje, nós pedimos a Ti, Deus, renova as forças de cada um que aqui está. Visita aqueles, Pai, que por um momento, Pai, estão abatidos na fé, sem força para caminhar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor amado, nesta noite, Senhor, renove os corações. Tire, Senhor amado, as tristezas da alma, Senhor. Tire as agruras do peito, Senhor amado. Que nesta noite o Teu Espírito Santo tenha liberdade para, Senhor amado, falar ao coração de cada um. Não aquilo que ele quer, que ela quer, mas aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite. Porque a hora, Senhor amado, do encontro contigo está chegando. E nós queremos estar com a nossa obra completa, com a nossa vida no altar, tendo paz com o Senhor e a certeza de ministério cumprido, de obra realizada. E naquele grande dia receber, Senhor amado, o galardão por tudo que nós fizemos para Ti nessa terra. É essa oração que eu te faço, Senhor, pedindo a restauração, a vivificação da Tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, no individual e no coletivo, em nome de Jesus. E todos digam amém. Amém.